Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos confeccionar a nossa gola dessa peça e fazer os arremates. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não se inscreveram e compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês. Me sigam também no Instagram, porque lá sempre tem dicas e alguns spoilers do que vai vir aqui pro canal. Assistam o vídeo até o final, porque ele está recheado de dicas que vocês vão poder utilizar nessa peça e em outras também. Então, bora lá para nossa aula. Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a costura e a gola da nossa peça. Eu vou iniciar pela gola, tá? Para fazer a gola, a gente vai costurar um dos lados aqui da nossa frente, unindo nas costas. É importante que a gente defina qual que vai ser o nosso lado direito, tá? Do trabalho. Eu gosto de deixar para fora sempre o ladinho que a barra fica com esse efeito aqui, de ponto mesmo, e não com a bolinha. Então, esse aqui é o meu lado direito, dos dois lados da peça. E agora, eu vou costurar essa parte aqui na minha parte das costas, unindo ponto e ponto. A minha costura eu faço pelo lado direito também, tá? Então, eu vou passar aqui o meu fio na agulha de tapeçaria. Eu já tinha cortado esse meu fio aqui com uma sobra. Então, eu já tenho aqui o fio saindo do meu trabalho. E eu venho aqui, no meu primeiro ponto, passo o fio. E agora, eu vou vir aqui, pegando a perninha de fora. Então, aqui, pessoal, sempre pegando essa alcinha daqui com a alcinha de lá. Ó. E a gente vai puxando essa alcinha daqui com a alcinha de lá. Depois a gente vai fazer a costura fechando as mangas, unindo as mangas ao corpo e fechando as laterais. Mas o primeiro passo é fechar um dos lados, unindo frente e costas, pelo lado, desculpa aí, pelo lado direito. Então, vamos lá. Vai ficando assim. E aí, aqui, no outro lado, por hora, a gente vai deixar aberto para que a gente consiga fazer a nossa gola, tá? A gente vai fazer a gola direto no trabalho, eu não vou fazer separado para depois costurar. E aí, aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer dois tipos de gola. Vocês podem fazer a gola com a barra 1 por 1, que vai ficar igual os punhos e a barra do suéter de vocês. Ou vocês podem fazer uma gola boba, que é seguindo com o ponto arroz duplo, que é como eu pretendo fazer. Então, eu vou terminar de costurar aqui. Unindo todos os pontinhos. Só para que vocês vejam, é bem simples, tá? Não requer muito. A principal atenção que a gente tem que ter é na hora de dar o nozinho, para acabar, né? Fazer o acabamento da nossa costura para o ponto não abrir. E se vocês fizerem como eu e cortarem um fio comprido, melhor ainda, porque daí não precisa ficar emendando o fio. Tô fazendo a costura com o fio que eu encerrei o lado da frente do meu trabalho. Cuidem sempre para respeitar o lado avesso e direito que vocês escolherem, para o trabalho de vocês também ficar igual. Ó, vou fazer aqui o último ponto. Fiz a minha costura, já uni esse lado. Agora, eu venho aqui, vou dar um nó. E depois, eu arremato esse fio.
fica pra dentro por enquanto. Próximo passo, a gente vai subir os pontos ao redor aqui do nosso decote. Como que a gente faz isso? Vou pegar aqui um fio. E aqui a gente tem duas formas de trabalhar. A gente vai trabalhar aberto, porque facilita pra gente trabalhar com agulha reta, tá? E a gente pode fazer isso com agulha reta ou com agulha circular. Primeiramente, nós temos que contar quantos pontos nós temos aqui. Porque a gente precisa deixar esse espaço aqui e iniciar a gola daqui, mais ou menos, para dar certo na circunferência. Então, a gente vai contar quantos pontos tem aqui. Lembrando que cada vezinho é um ponto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, eu tenho que deixar 29 pontos sem fazer aqui. Vocês podem ver, né, que os pontos têm que se encontrar. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui e vou contar se tem a mesma quantidade de pontos. Para eu marcar, eu vou utilizar um marcador. Porque daí eu sei que daqui pra cá eu não posso colocar pontos pra minha gola, porque essa parte vai ficar costurada. Mas é importante a gente contar se tá a mesma quantidade dos dois lados. Se vocês não tiverem um marcador, pode utilizar um fio. Eu só vou contar e eu já volto. Tá certinho aqui, pessoal, já coloquei meu marcador. Quem não tiver marcador, pega um fiozinho de outra cor e passa aqui por esse pontinho, só pra fazer a marcação. E agora, a gente vai prestar bastante atenção. Eu posso subir o meu fio utilizando uma agulha de crochê ou a própria agulha. Porque o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, em cada pontinho dessa lateral do nosso decote, a gente vai subir um ponto, tá? E aqui, onde a gente fez aquele acabamento, que a gente arrematou alguns pontos no centro, a gente vai subir pontos também. E aqui na base também. Então, para subir pontos, a gente pode usar agulha de crochê ou a própria agulha de tricô. Como eu falei para vocês, quem tiver agulha circular de 5 milímetros ou do tamanho que vocês estiverem utilizando, pode fazer esse detalhe com agulha circular, que fica mais fácil. Mas é possível fazer com agulha reta também, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Não se apavorem com esse monte de fio, depois a gente vai esconder tudo, tá? Virei aqui meu trabalho, tô vendo a parte das costas. E eu vou vir aqui no ponto seguinte ao que eu marquei. E aí, eu pego o meu fio assim, com a mão. Eu vou pegar a minha agulha. E eu vou introduzir aqui na cabecinha do ponto seguinte. Eu vou dar um nozinho aqui, só pra ficar mais fácil. Ó, quem não sabe, faz o ezinho. E puxa. Dei o meu nozinho. E aí, igual nós fizemos ali na frente, né? E aí, eu vou passar esse ezinho por dentro do ponto. Aqui o primeiro parece que vai escapar, mas ele não escapa, tá? É assim mesmo, depois a gente vai arrematar. Vou fazer o segundo ponto da mesma forma. Então, em todos os pontos que eu arrematei aqui nessa parte central, que forma essa correntinha com duas perninhas, a gente vai subir um pontinho. Eu já subi dois, ó. Eu passo a minha agulha por aqui, laço a minha agulha com o fio e trago pra cá. Passo a minha agulha por aqui, laço a agulha com fio e trago pra cá. Passo a minha agulha por aqui, laço e trago. Passo, laço e trago. E a gente vai fazer assim todos os pontos que a gente tem aqui nessa parte de trás livre, contando do nosso marcador pra cá, porque essa parte aqui a gente vai costurar unindo na frente. Então,
Bora lá. Opa. Eu vou seguir fazendo aqui. Vou pegando todos os pontinhos abaixo dessa cabecinha aqui de ponto que eu tenho, ó. Eu passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas, pego o fio lá atrás e trago pra frente. Passo a agulha por baixo, pego o fio lá atrás. Agora não foi, ó. E trago pra frente. E eu vou fazer toda a minha volta dessa forma. Cuidem sempre, pessoal, para passar embaixo das duas alcinhas que tem aqui do fio, ó. E aqui a gente já tá chegando próximo da nossa lateral, que daí a gente vai fazer o que eu mostrei pra vocês. Ó. Ó. Cheguei aqui na minha lateral, né? Peguei o último pontinho, eu vou começar a pegar os pontos da lateral mesmo. Então, passei aqui no primeiro, trago, ó. Aqui é a nossa subida de carreira, aquele ponto que a gente deixou sem fazer. Peguei aqui, ó, duas alcinhas e trago mais um. Bem simples, pessoal, ó. Sempre aqui, pegando as duas alcinhas do fio. Vou mostrar pra vocês no próximo ponto com a agulha. Ó. Nas duas alcinhas. Reparem que eu já tenho vários pontos aqui na minha agulha. Opa. Ó, aqui, pessoal, eu cheguei já na parte da frente, onde eu fiz aquele arremate dos pontos centrais. Lembram? Aqui eu tenho um fiozinho para arrematar depois, para esconder. Então, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa. Aqui eu tenho uma cabeça de ponto. Opa. Aqui eu tenho outra cabeça de ponto, ó, com duas perninhas, 2. Mais uma cabeça de ponto, 3. E 4. Opa. O que que vocês precisam se atentar? Aqui, nessa parte que foi a nossa lateral, a gente subiu, vamos ver aqui, ó. Essa aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 pontos na parte das costas, tá? Que vai ficar aqui atrás, entre o meu marcador e aqui no meu ladinho. Aqui é a parte da minha lateral do decote. É essa parte aqui, ó. Daqui pra lá. Então, eu tenho que contar quantos pontos eu tenho da minha costura até a parte do centro do meu decote. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Por que que eu tenho que contar?
porque nessa lateral aqui eu também vou ter que colocar, distribuir 19 pontos, para ficar igual dos dois lados. Então, agora eu vou fazer aqui a parte do centro mesmo, colocando pontinho sobre ponto. Aqui eu vou colocar um, para não ficar muito grande o vão. E agora eu volto a colocar aqui, ó, na cabecinha do ponto. Quem tiver com dificuldade para fazer isso com agulha de tricô, pode fazer com agulha de crochê. O procedimento é basicamente o mesmo. A gente vem aqui, ó, passa a agulha aqui, pesca o fio, traz pra cá, e aí passa na agulha de tricô. Ó, entenderam? Prefiro fazer com agulha de tricô porque vai mais rápido. E aqui a gente vai ter que ter, seja para gola feita em barra ou ponto arroz duplo, a gente tem que ter número par. Então, eu vou seguir levantando aqui e já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Então, aqui eu subi pontos em toda a lateral da minha peça, na frente, na outra lateral e nas costas. Para vocês vai estar estranho agora, mas assim que eu passar a próxima carreira, vocês já vão perceber. Próximo passo é a gente definir se a gente vai fazer o ponto barra 1 por 1 ou o ponto arroz duplo. Eu vou fazer o ponto arroz duplo. Sendo ponto barra 1 por 1 ou ponto arroz duplo, a gente vai ter que ter número par de pontos na nossa agulha. A gente vai pegar a nossa outra agulha e vai trabalhar. Eu não vou trabalhar mais com a agulha reta, eu só coloquei na agulha reta para mostrar para vocês que era possível. A partir de agora eu vou trabalhar com a agulha circular, que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês a evolução da gola. Então, aqui, a gente vai iniciar da seguinte forma. Meu fio tá aqui, eu vou pegar, passar o primeiro ponto sem fazer, e vou fazer um ponto em tricô. O seguinte eu vou fazer em meia, o próximo em tricô. E eu vou intercalando em todos os pontos um meia e um tricô. Isso vai ser o mesmo se vocês estiverem fazendo barra ou se estiverem fazendo assim como eu, ponto arroz duplo, tá? Não faz diferença. Eu vou seguir fazendo meia e tricô até eu chegar lá no meu último ponto, intercalando um meia e um tricô. Lembrando que se quem tiver agulha circular, coloca na agulha circular, porque facilita. Se não tiver, não tem problema. Quando eu chegar ali no final da carreira, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, já coloquei todos os pontos na minha outra agulha. Quem estiver utilizando a agulha reta, só trocou de agulha. E agora, aqui naquele primeiro ponto que tinha ficado folgadinho, a gente vai fazer o seguinte. Vou passar o fio na agulha de tapeceiro. E aí, eu venho, vai ficar meio justinho, mas é possível. Eu venho aqui com a minha agulha e desço esse fio. Agora, eu vou dar um nó. Um nozinho normal, tá? Só pra prender, pra ele não ficar escapulindo. Pronto. Reparem que do lado do avesso ficou esse cordãozinho aqui. Mas, pro lado direito, fica perfeito o nosso trabalho. Próxima carreira. Como a gente tava trabalhando com o ponto arroz duplo, a gente vai manter essa sequência de pontos. Quem estiver fazendo barra 1 por 1, tem que respeitar a sequência da barra 1 por 1. Que nesse momento é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente ainda não vai alternar. Só quero mostrar pra vocês aqui com a agulha circular o que a gente tá fazendo, tá?
Ó, é isso aqui. A gente fez essa subida de pontos aqui para formar o nosso decote. Não apertem muito o ponto para isso passar pela cabeça de vocês com tranquilidade, tá? Agora eu vou fazer minha segunda carreira do ponto, que nada mais é do que fazer meia onde é meia, tricô onde é tricô. E aqui eu vou seguir tendo o primeiro e o último ponto como pontos de borda. Então, o primeiro passo sem fazer. Nesse caso aqui, eu vou dar sequência nos pontos. Então, onde é tricô, faço tricô. Onde é meia, faço meia, até o final da carreira. Cheguei aqui ao final dessa segunda carreira da minha gola. E aqui é que vai ficar diferente. Quem estiver fazendo barra 1 por 1, vai seguir alternando entre meia e tricô, respeitando os pontos como se apresentam. Quem estiver no ponto arroz duplo, vai desencontrar os pontos agora. Então, sempre que a gente estiver vendo esse cordãozinho do avesso aqui do nosso trabalho, a gente vai desencontrar os pontos. O primeiro, eu sempre passo sem fazer. Aqui eu tenho um tricô, eu tenho a barriguinha do ponto, eu vou fazer um meia. E agora, a gente vai seguir fazendo isso. Ponto arroz duplo, até atingir a altura da nossa gola. Quem for fazer a barra 1 por 1, faz aí 7, 8, 9 carreiras, até sentir que a gola tá como vocês desejam, né? Porque não tem regra para isso. E aí arremata, depois a gente volta para fazer a finalização da costura. Eu vou seguir fazendo aqui minha gola em arroz duplo e eu volto para contar para vocês por quantas carreiras mais eu teci, para passar a quantidade de centímetros. Então, prestem bastante atenção e é só respeitar isso que a gente tá fazendo. A primeira carreira, a segunda, agora a gente tá na terceira. Então, pessoal, fiz aqui a nossa gola. Eu teci por 30 carreiras e arrematei na carreira de número 31. E a minha gola ficou com uma altura de 12 centímetros. A gente vai dobrar, né? Então, vai ficar 6 centímetros pro lado de fora. Aqui eu tô pelo lado das costas, eu vou virar pra mostrar pra vocês. Fica dessa forma aqui. Ó. Assim. Certo? Próximo passo. Quando eu cortei o fio aqui na minha última carreira de arremate, eu já cortei ele bem comprido, porque eu vou costurar a lateral da minha gola e já vou fazer a costura da parte de cima do meu ombro. Pretendo utilizar esse mesmo fio. Então, vamos lá. Passo meu fio pela agulha e eu vou fechar a lateral e a parte do ombro da minha peça. Esse. Passei aqui meu fio na agulha. E agora, nós vamos fazer a costura. O que é importante? Essa costura, o lado que vai ficar aparente da nossa peça é o lado que tá pelo avesso. Porque esse lado aqui vai virar e a nossa costura vai ficar dessa forma aqui. Então, nós temos que virar a nossa peça do avesso e costurar pelo avesso, para que não fiquemos com nenhum problema de ficar aparecendo a costura. Então, a gente vai costurar olhando pro lado avesso da nossa peça. Eu já virei aqui tá aquela costurinha do avesso. E vamos lá. O primeiro ponto tá aqui, vou passar por aqui. Como eu cortei com fio bem comprido, vai atrapalhar um pouquinho, mas não tem problema. E agora, nós vamos pegando sempre as duas alcinhas do fio dos dois lados. Aqui a gente tá fazendo a costura na lateral, tá? Essa mesma costura a gente vai fazer na lateral da nossa peça. A gente vai pegar aqui, ó. Aqui tem um ponto. A gente vai pegar nessa perninha entre um ponto e outro. E aqui desse lado a mesma coisa. Nessa perninha aqui. Então, vou passar meu fio pra cá.
vou pegar do lado de cá também. A costura na lateral é feita assim, a gente pega atrás do pontinho de borda. Aqui tá meu ponto de borda, aqui tá o primeiro pontinho da carreira. Eu vou pegar aqui. Prestem atenção, cuidado para não se perder e não pular nenhum ponto, ó. Então, vamos pegar aqui na lateral, sempre pegando na lateral do nosso ponto. E aí, o fio a gente vai ajustando. Ó, eu peguei esse pontinho aqui, agora eu vou pegar abaixo. Entre um ponto e outro. Assim, a nossa costura vai ficando escondida, ó. Dessa forma aqui. Pega na lateral do ponto. Aqui mais um. E essa é a mesma costura que nós vamos fazer na lateral da nossa peça e na lateral da nossa manga. Ó, mais uma vez. Peguei aqui. E eu vou fazer isso por toda a extensão da minha gola e vou costurar também a lateral aqui da minha peça, ombro com frente, ombro das costas e da frente. E eu volto já para mostrar para vocês como que a gente fecha a nossa manga e a lateral da peça. Cheguei aqui ao final e agora eu vou fazer a costura do ombro. Só que nesse momento eu preciso virar a minha peça, porque eu fiz essa costura pelo lado avesso, para quando eu virar, né, a minha costura não ficar aparente. Então, aqui eu vou virar a minha peça e voltei a ver aqui o lado direito da peça. A gola é que fica pelo avesso, tá? E aqui eu vou fazer a costura igual nós fizemos do outro lado. Então, pegando pontinho com pontinho. Aqui eu tenho esse fio depois a gente esconde. Então, aqui eu vou pegar ponto de fora com o ponto de fora e passo o meu fio. Ponto de fora com o ponto de fora. E vou fazer isso aqui na extensão do meu ombro. Essa parte aqui vai ficar acima do meu ombro. Essa peça aqui vai ficar muito legal com esse fio. Quando eu chegar aqui no final, se eu ainda tiver fio, eu não corto, porque eu vou utilizar já para alinhavar a manga. Então, eu vou seguir aqui até o final. E eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final, aqui eu tinha um fiozinho de um dos lados da minha peça. Eu vou dar um nó nesses dois fios. E como esse meu fio aqui tá bem ruim, que ele abriu, eu vou cortá-lo, tá? Mas vocês podem continuar costurando com ele, se ele tiver bom. Agora, o próximo passo é fazermos a costura da manga. Nossa gola está dessa forma aqui. Ela vai ficar bem certinha no pescoço. Então, agora nós vamos fazer a costura da manga. O que que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui o meu trabalho. Aqui tá o lado que eu costurei. Eu vou pegar uma das mangas, tanto faz, não tem preferência. Só tenho que observar aqui a barrinha inicial para deixar o lado direito para fora, meu lado direito. Eu escolhi como sendo esse aqui e não o que forma as bolinhas do tricô. Então, vou deixar aqui. E agora eu tenho que achar o meio da minha manga. Então,
Eu vou dobrar e vou colocar aqui um marcador no meio. Se vocês não tiverem marcador, podem utilizar aí um pedacinho de fio, alguma coisa. Vou posicionar melhor aqui a câmera. Coloquei aqui o marcador e vou centralizar o marcador com esses fios aqui, que são os fios da minha costura, do meio da peça. E aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar a minha agulha, vou passar nesse fio, pode ser no que eu cortei. Porque eu só quero... Aqui eu vou prender esse pontinho do meio, só para ficar firme, como se eu alinhavasse, para eu não perder essa referência aqui. Pronto. Isso vai lá para trás. E aqui, pessoal, nós vamos fazer a nossa costura. Nós vamos costurar aqui, unindo esse topo, a minha lateral e essa partezinha aqui, que são as primeiras diminuições que a gente fez. Então, eu vou pegar aqui o meu fio que tá maiorzinho. Se vocês quiserem começar pela pontinha também dá. Prefiro começar pelo meio, que daí meu trabalho tá firme. E aqui eu venho, desconsiderem esse fio vai lá pra trás depois. A gente vai esconder. E aí, aqui, eu venho na lateral, igual nós fizemos ali do ladinho. E eu vou pegar aqui a cabecinha de ponto. Na lateral, entre o ponto de borda e o primeiro ponto da carreira, eu acho esse gominho que forma aqui. E eu vou pegar aqui a cabecinha de ponto. E essa costura, ela fica invisível. Então, não importa a cor do fio que eu tô utilizando para costurar. Se eu costurar com fio preto, não vai aparecer. Pegando dessa forma aqui. Cuidem só para não pular nenhum espaço, tá, pessoal? Não perder nenhum ponto na costura, que é bem importante. E aqui a gente vai indo, vou fechar esse lado, depois eu costuro o outro lado. E aí, nós vamos depois fechar a lateral da nossa peça e a lateral da nossa manga. A costura não é muito difícil, é só prestar atenção. Então, vamos lá. Quando eu chegar ali na extremidade, eu volto para mostrar para vocês. Lembrem-se de pegar na lateral, não na cabeça do ponto. Lateral. Prosseguir aqui, tô chegando já na minha extremidade. E vocês reparam, agora eu vou mostrar pra vocês, que não aparece a costura aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a gente pode usar o fio que a gente quiser. Pelo avesso, forma esse detalhezinho aqui, que é a nossa costura. Então, eu vou concluir esse lado aqui, vou pregar a manga.
mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a costura da lateral, só para que vocês entendam. É a mesma dinâmica, tá? Concluindo aqui, cheguei aqui. Eu também vou dar um nó nesses 2 fios que eu tenho, que isso é uma segurança, porque depois a gente corta esses fios. Então, aqui eu dei um nozinho duplo. E aqui, vocês podem perceber que a peça já tá tomando forma. Então, ó, uni aqui. E a minha manga está aqui, que agora eu tenho que costurar o outro lado, né? Mas já dá pra perceber que é um suéter, uma blusa. Aqui no sul a gente chama de blusão. E fica assim. Próximo passo, a gente vai costurar aqui essa lateral, unindo um lado ao outro. E depois depois de fechar esse lado de trás da manga, a gente vai fechar a lateral da manga da mesma forma, pessoal. A gente pega o fio aqui e aí eu vou costurar, pegando, eu tenho aqui meu pontinho de borda, que vocês podem perceber tá aqui, ó. Eu vou pegar esse fiozinho aqui. Aqui, o pontinho que tá escondido, ó. Se eu abrir, eu vejo ele aqui, ó. Então, a gente vai passar a agulha por aqui. Certo? E aí, eu volto com a peça finalizada para mostrar para vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa peça. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que eles possam aprender a fazer essa peça junto com a gente. E eu espero vocês na próxima aula. É isso aí e até mais!